Então, mais um Gazeta Esportiva tá na área, tá chegando na sua telinha e hoje, muito bem acompanhada, claro, de duas feras. Uau! Paulo Sérgio. Olha só. Nosso tetra, campeão. E aí, como é ser campeão? Como é? Vamos esperar que o Brasil na próxima é campeão, porque ó... Ai, eu não sei não, hein? E Thiago Salazar, nosso repórter. Vai, querido. Turma, fiquem ligadinhos na telinha, porque hoje temos muita coisa para você, uma quarta-feira especial. Nós vamos trazer tudo sobre a reunião que definiu as semifinais do Paulistão. Claro que você não pode perder as últimas novidades de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Hoje o programa está recheado, então vamos para as dicas e a gente volta já. É isso aí, a gente está de volta. E temos uma notícia. A Justiça da Espanha acatou hoje o pedido da defesa do Daniel Alves e concedeu liberdade provisória ao brasileiro. O ex-jogador foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por estupro, mas já estava cumprindo prisão preventiva desde o início do ano passado. Agora, até que o recurso seja julgado, Daniel Alves vai ser liberado com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, que dá cerca aí de 5 milhões e 400 mil reais. O Daniel Alves também vai ter que entregar os passaportes, manter distância da vítima. Agora, como mulher, me deixa indignada o fato de que o pagamento de um valor irrisório para o mundo esportivo seja o suficiente para dar liberdade para alguém que está condenado por algo tão grave. Enfim, boa noite, Salazar, boa noite, Paulo. Bom, boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu concordo completamente com a Michele. A gente tem que, eu penso da seguinte maneira, seja a Justiça brasileira, espanhola ou qualquer departamento de justiça do mundo, na verdade não é um departamento, né? É uma instituição. Quando você toma uma atitude, quando você emite uma sentença, além do juridiquês, como a gente fala, há sempre uma preocupação para qual mensagem você está passando para as pessoas. Que mensagem você está passando para as pessoas ao condenar alguém por um caso como esse de estupro ou ao absolver alguém por causa desse estupro? Porque acaba fugindo, não se trata só do Daniel Alves. O exemplo que isso passa, qual a repercussão que isso causa. E, para mim, faltou esse dedo da justiça espanhola. Ao conceder essa liberdade provisória, a impressão que passa para todo mundo é de espanto e, como disse a Michele, de indignação. Pagando, ele é condenado. Poxa, que legal, um jogador de futebol, né, no alto da sua carreira ali, do seu status, condenado por um crime horroroso. E, imediatamente, um mês depois, vem uma liberdade provisória que você sempre vai encontrar no juridiquês uma brecha para conceder ou para não conceder. Essa liberdade já foi pedida 6 vezes pelo Daniel Alves, 5 vezes ela foi negada. Aí agora que ele é condenado, ele consegue essa liberdade provisória? É muito estranho. Tem recurso? Tem recurso? Beleza. Continua, na minha opinião, né? Deveria continuar preso enquanto responde o recurso. Enquanto não for inocentado, diante das evidências e principalmente da condenação, não vejo motivo e lamento muito a impressão que isso passa para o público. Como disse a Michele, qual que é a impressão que dá para uma mulher? Bom, se um cara rico fizer isso comigo, ele vai ter dinheiro para pagar e vai continuar passeando. Você destrói a vida dela. Exatamente. Eu fico assim até chateado, até porque a fala da Michele, para quem conhece a Michele está até nervosa aqui hoje, viu, galera? Você que está em casa aí, ela está até nervosa aqui, lógico que com razão, até porque a repercussão que deu tudo isso no início foi uma repercussão de falou assim... aqui é diferente, aqui na Espanha é diferente, aqui na Espanha nós vamos em cima, nós vamos punir e não vai ficar elas por elas. Pelo que nós estamos vendo, pelos noticiários de hoje, elas por elas. Aí eu, conversando com as meninas aqui na redação, a Marina falou, Marina, explica pra mim, o que você achou dessa decisão? Ela falou, uma palhaçada. Uma vergonha.
Então, entra nisso que eu estou falando. Qual é a mensagem que você fala passa? das Mas mulheres. depois de condenado, você fica livre? Isso é uma audiência lá na Espanha com o Daniel Alves, mas a Marina, a Michelle, todo mundo que está acompanhando, e aí no caso principalmente as mulheres, claro que vão sentir diferente. Qual é a mensagem que isso passa? A liberdade provisória do Daniel Alves, aí todo mundo ela fala passa assim, uma mensagem aí todo pro mundo fala, pô, na Europa é tudo certinho, é tudo sério, no Brasil é uma bagunça. Não, nós estamos vendo agora que na Europa também está sendo uma bagunça. Com essa decisão aí, e é aquele negócio, viu, as pessoas ficam com medo de se posicionar. E tem que se posicionar. Errado é errado, certo é certo, gente. A partir do momento que a gente tem acesso às evidências, ao processo, à E há uma sentença condenação. e há uma condenação, isso aí. fica muito condenação. mais fácil se posicionar. Sim. É bom deixar claro, tem recurso. Tem recurso, mas hoje o que existe é uma condenação. A liberdade provisória na Espanha, ela pode ser concedida por um prazo máximo de 2 anos. Ele está preso há 14 meses, ou seja, ainda faltam 10 meses para esse prazo. Então poderiam ter mantido. E uma das justificativas para negarem 5 vezes esse pedido de liberdade provisória era o risco de fuga. E por que agora não tem mais Agora isso? não E outra tem. coisa, O passaporte dele vai ser retirado, mas já tinha sido. O que vai Porque agora melhorar não tem para a risco de fuga. justiça Antes tinha. espanhola? 1 milhão. Não, e assim, pra ele é um mudar valor no também quê? irrisório, né? Vai 1 mudar no milhão, quê? né, gente? Aliás, o Daniel Alves não vai conseguir fazer esse pagamento porque ele está com as contas bloqueadas por causa de um outro processo da vida particular dele com a ex-mulher. Tá. E então ele vai precisar de ajuda de alguém para fazer esse pagamento, que pelo que a gente está acompanhando do noticiário, deve acontecer amanhã. Não sei quem vai fazer esse pagamento, eu vi que pode até ser abatido da Receita e tudo mais. Agora, se alguém se meter nisso, para mim é cúmplice. Para mim é cúmplice. Assim como, por exemplo, a família Neymar já depositou 150 mil euros durante o processo, que serviu como atenuante para reduzir a pena do Daniel Alves, eu acho assim repugnante. Repugnante. Eu não estou falando porque todo mundo tem amigo, você sempre quer defender os seus, ajudar e tal. Agora, num caso de estupro, de uma condenação, rapaz é condenado, eu vou entrar com uma grana para ajudar ele a pegar uma pena menor, depois ele estuprar uma mulher. Olha, Revoltante. a gente fica com um nó na garganta, né? Mas seguimos o jogo aqui, trazendo hoje para vocês como que foi a reunião lá na Federação Paulista de Futebol. Já quero antecipar o assunto para você de casa. O Santos agiu bem ao definir a Neoquímica Arena para a semifinal do Paulistão? Sim ou não? Vote no site gazetesportiva.com, tá certo? Você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E aí, o Santos fez bem ou não? Eu creio que sim. Eu creio que sim, até porque a Zona Leste tem muitos santistas, muitos torcedores do Santos. Você vai falar só do torcedor? Mas não está acostumado a jogar lá. Mas qual o problema? Precisa estar acostumado a jogar em campo? Jogar campo bom precisa estar acostumado? É muito maior, não é? Você não está acostumado a jogar em campo ruim. Ai, não Na hora que você sei. vai jogar em campo ruim, aí que eu vou falar, viu? Tá tudo mal. Você está mal acostumada, viu? Tá ótimo, né? O Química, a primeira vez, 45, 46, né? Depende, né, dos camarotes. Mas 50 mil? Não sei se o Corinthians vai liberar os camarotes. Os camarotes normalmente são privados. Por 50 mil no não estádio? vai de 50, mas acho que vai bater uns 43, 44, por aí. Porra, não é lindo isso? Vai ser lindo, Campo só que bom. não é a casa dele. Eu penso, Torcida impulsionando o time? eu tenho bastante dúvidas sobre se sim ou não. Por exemplo, agiu bem definir a Neoquímica Arena para a semifinal? Sim, no quesito esportivo, porque é um estádio que faz muita pressão para o time da casa. A primeira cadeira fica a 7 metros da linha lateral. Então você tem um gramado maravilhoso, um estádio confortável, com muita pressão, cheio, grande. Então, tecnicamente, é muito bom para o Santos. Mas eu estou propenso a votar no não. Sabe por quê? Por quê? Porque o aluguel da Neoquímica Arena, eu vou falar mais daqui a pouco, é caro. Então, para mas se jogar você coloca lá, 45 mil, para jogar Salazar, lá, tá ótimo. vai ter que subir o Salazar preço. quer que fica lá eu na- suspeito na- que na o preço vila lá da casa dele. Não. Por exemplo, a gente vai falar isso mais daqui a pouco. Mas para jogar, por exemplo, no Morumbi, seria menos da metade do valor. Não, mas também, Eu tô pensando no torcedor, você Aí entendeu? você vai falar Tô da pensando no distância. torcedor. Da distância fica até um campo neutro. O Bragantino Tudo bem, por isso que esportivamente meu voto é no sim. Agora eu tô achando que o torcedor vai se dar mal. Tô achando que o torcedor vai pagar caro para esse jogo por causa do aluguel na arena. Se divirta, Vamos campo ver. bom, estádio bom. Então você achou que
Sim. Sim, e você achou que não. Sim, não. Qual que é a sua opinião? Eu vou no não. Vamos ver, Pensando então, no torcedor. como que ficou a definição dos locais, das datas e dos horários. O Alexandre Silvestre esteve lá na sede da Federação Paulista de Futebol e acompanhou tudinho para você. Pessoal, o Paulistão 2024 afunilou. A primeira semifinal vai rolar na quarta da semana que vem, às 8h30 da noite. O Santos abriu mão da Vila Belmiro e vai mandar o jogo contra o Red Bull Bragantino no campo do Corinthians, na Neoquímica Arena. Já o Palmeiras retorna ao Allianz Parque, recebe o Novo Horizontino, quinta da semana que vem, às 21h35. Novo Horizontino do meio atacante Rômulo, que já é jogador do Palmeiras, só vai defender as cores do Verdão depois do Campeonato Paulista, mas que até já vestiu o manto do Palestra Itália. O dinheiro falou mais alto? Não, o dinheiro não falou mais alto porque nós temos jogadores experientes, preparados, alguns deles até acostumados a jogarem já na Neoquímica Arena. Então a decisão foi conjunta, foi uma decisão muito bem pensada e não apenas visando a decisão, o aspecto financeiro. A decisão é no aspecto técnico também, para que o Santos estará forte, respeitando o adversário, mas nós temos um objetivo traçado. A gente está feliz com o retorno, acho que é um palco para o tamanho desse jogo e a gente fica feliz com a nossa volta para o Allianz Parque. Vou falar de novo do Rômulo, que vocês já anunciaram, só chega depois do Paulistão, mas ele vestiu a camisa do Palmeiras. E para algumas pessoas, isso foi precipitado, até por conta desse possível encontro que vai acontecer Palmeiras e Novo Horizontino. Olha, eu acho que o Rômulo é uma amostra de como o futebol mudou no sentido de profissionalismo, né? É um jogador que depois que foi anunciado como uma contratação, né, para o Palmeiras, que chegará após o encerramento do campeonato, ele continuou jogando como jogava. Cuidado com ele na quinta-feira, hein? É um grande jogador, a gente não só com ele, o Novo Horizontino tem um time excelente, o ano passado por muito pouco não subiu para a Série A, né? Fez um campeonato excelente, esse campeonato paulista também. E em caso de zebra, vamos supor que os dois grandões aí, Santos e Palmeiras, fiquem pelo caminho, o Paulistão terá a reedição da final caipira de 1990, quando o Bragantino levantou a taça diante do Novo Horizontino. Fortalecimento do futebol do interior. Tem várias equipes no interior se estruturando. Eu, exemplo, o Novo Horizontino, tem o Mirassol, a Ferroviária está na 2, uma grande estrutura. Então, é um fortalecimento do futebol do interior. Futebol raiz, o futebol do torcedor apaixonado. Isso valoriza muito a competição e eu entendo que seria muito positivo. A história pode ficar ainda melhor, né? Na época eu era reserva, eu tinha 18 anos. E o treinador da nossa equipe era o pai do meu treinador hoje, né? Era o Nelsinho Batista, pai do Eduardo Batista. Então, tudo isso, é claro, traz um brilho ainda maior que pode trazer à tona grandes momentos que já viveram ambas as cidades. Fala, que vocês estavam debatendo. Você viu o que o Marcelo Teixeira falou? A maioria desses jogadores já jogaram na Neoquímica. Claro. E aí você acha que os jogadores, o presidente não perguntou para os jogadores, e aí, onde vocês preferem jogar? Mas, Paulo, aí, é o que a gente falou. Então, a Neoquímica Arena, esportivamente, é o melhor lugar. Então, mas eu não sei porque você foi no não. Por causa do torcedor. Qual que é o aluguel? Qual que é o aluguel eu tô pensando só no torcedor. O valor. O torcedor tem que frente, pensar no resultado. Ou agora, filho. O torcedor tem que pensar no resultado. Gente, melhor jogo, o melhor lugar para se jogar é a Neoquímica. Neoquímica Arena. Melhor estádio do Brasil, sem dúvida. Então. E melhor gramado, melhor estrutura para trabalhar, para jogar. E para passar a fase. Não, e tem final. A pressão. Não, e tem a pressão, porque a arquibancada é ali, ó, pertinho do campo. Então, esportivamente, o Santos foi na mosca. A minha questão, eu posso mudar de ideia assim que o Santos soltar a tabela de preços dos ingressos. Eu estou ansioso para ver.
Eu tô achando, eu sempre penso no torcedor. Calma. E eu suspeito que o torcedor do Marcelo Santos Teixeira vai estar fazendo um negócio certinho vai lá. se dar mal. O torcedor não Agora eu vai quero sair mandar um caro essa abraço e brincadeira. dar os parabéns pro Genilson, que foi um meia lá da minha época. Hoje ele é presidente do Novo Horizontino e fazendo um grande trabalho. Parabéns ao presidente Genilson lá no Novo Horizontino, a toda a galera de Novo Horizonte. Parabéns aí, porque eu sei que vocês estão acompanhando o Gazeta Esportivo e tanto o Mesa Redonda também. Grande abraço a vocês, parabéns, torcendo uma final Novo Horizontino-Bragantino. Seria de novo, hein? Seria sensacional. De novo, Depois que de Só quantos para anos? responder a Michele, a Neoquímica Arena, só para ela operar, são R$800 mil. Nossa. Esse aluguel vai sair na casa do R$1 milhão. Um pouco mais, pouco O menos. eles Santos estão vai ter que pagar discutindo. R$1 milhão Vai ter que pro pagar só Corinthians. de aluguel. Você acha que esse dinheiro vai sair da onde? Do ingresso. Porque ainda tem que pagar CT, polícia e tudo mais. Vai sair caro esse jogo para o Santos. Ou seja, vai sair caro para o torcedor. É só esse o meu ponto. no Não se Morumbi? precipite O Morumbi- antes, não se precipite, O calma. Morumbi é 150 mil, 200 mil para jogar lá. É muito mais barato. Aí é campo neutro. Tô só pensando no torcedor nesse ponto. Esportivamente eu tô com o Paulo. A Neoquímica Arena é o melhor lugar. Bom, Santos ainda está tentando resolver uma pendência relacionada à compra do jogador peruano Cueva. Marina está na redação de esportes e conta pra gente as atualizações no caso. Boa noite, Má. Tem risco de punição ao Peixe? Fala, Mi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, tem risco de punição sim, e quem confirmou essa informação foi o presidente do Peixe, o Marcelo Teixeira, que teve hoje na Federação Paulista de Futebol para falar sobre as semifinais do Campeonato Paulista e quando questionado sobre um possível transfer ban, ele mostrou uma certa preocupação. Vocês devem se lembrar, né? O Cueva foi comprado pelo Santos lá do Krasnodar da Rússia. O valor da dívida atual é de 4 milhões de dólares, o que equivale aí a 20 milhões de reais mais ou menos. Só que se o Santos não pagar ou não chegar a um acordo com o clube russo até o final de março, pode sim levar um novo transfer ban da FIFA. Então vamos ouvir o presidente. Transfer ban, estamos em negociações, tentando e reconhecendo que por parte do clube russo há uma desconfiança natural. Nós temos tentado demonstrar diferente que nós queremos cumprir com as nossas obrigações. Estamos oferecendo até garantias para que nos contratos apresentados sirvam para demonstrar que o Santos tem capacidade de honrar com esses compromissos da forma como nós pretendemos fazer o parcelamento. Mas há uma dificuldade, existe uma dificuldade nítida que o Santos está correndo um risco enorme de mais uma vez sofrer com uma decisão da FIFA de um transfer ban. Tá, então Marcelo Teixeira falando sobre esse possível transfer ban caso um acordo não seja selado entre as partes até o final de março. Lembrando que o Santos tentou já um parcelamento, também tentou envolver jogadores nessa negociação de 4 milhões de dólares de dívida e obteve negativas nessas situações. Então, o Santos corre aí até essa data final, esse limite, para tentar entrar nesse acordo finalmente para não levar um novo transfer ban. Lembrando que neste ano o Santos já sofreu essa punição por conta do não pagamento de uma dívida, né, da rescisão contratual com o seu ex-técnico Fabian Bustos, e agora então sofre esse novo momento de dificuldade para pagar esse novo valor, que é bem alto, né, Mi? Nossa, com certeza é alto. Fala, Salazar. Que é? Não, eu tava falando do Salazar, eu não fiz nada no Santos, cara. Aí tem que pagar pra um cara que não fez nada. Ué, Ele tinha que devolver o dinheiro Sabe o que é pro pior? clube. Sabe o que é pior? O Cueva não estava fazendo nada Igual antes Rosa. de ser contratado. A contratação do Cueva foi uma das mais sem sentido que eu já vi. É aquela coisa do jogador ser premiado por não jogar nada. Já estava com um problema extracampo, já estava mal em campo antes de ir para o Santos. Aí vai lá o São Paulo e pede a contratação do Cueva, sabe Deus por quê. Aí o Santos topa aceitar uma bala, topa pagar essa bala para ter o Cueva não faz nada e ainda fica com esse pepino na mão. O Marcelo Teixeira, coitado, passaram 2 presidentes aí antes dele, ninguém pagou, sobrou para o Marcelo Teixeira. Gosto da sinceridade do Marcelo Teixeira, de falar, olha, estamos tentando, mas já deixou claro, o risco é alto, vai tomar o transfer ban, não tem a grana. E eu também entendo o Krasnodar de não querer aceitar esses parcelamentos,
Porque os caras estão tentando receber há anos. Aí você chega lá, não, confia em mim que eu vou te pagar parcelado. O cara fala, não, meu amigo, agora acabou. Ou você paga ou um abraço. Então, assim, eu também entendo o Krasnodar, o perrengue que está agora, a sinuca de bico que nem a gente fala, ó, que está o Marcelo Teixeira. Sorte do Santos que o Marcelo Teixeira conseguiu reformular esse time assim, ó, rapidinho no começo da temporada. Então, se tomar o transferban agora, pelo menos não vai afetar tanto. Pelo menos dá para seguir com o time. Paciência. Tem um time bem montado. É um time que dá para seguir. Tomou o transferban. Não, meu filho, tenta resolver. Enquanto não resolver, vai com esses jogadores. Um abraço, não tem jeito. Bom, tem mais notícia, hein? O Superior Tribunal de Justiça já tem maioria para confirmar que o ex-jogador Robinho vai cumprir pena no Brasil pela condenação proferida pela Justiça Italiana pelo estupro coletivo. O ex-atleta e mais 5 amigos foram denunciados pelo estupro de uma mulher albanesa em uma boate em Milão, em janeiro de 2013. Em 2022, o Robinho foi condenado em última instância, mas não foi preso porque estava no Brasil. Diante disso, o Judiciário da Itália solicitou à Justiça brasileira que o condenado cumprisse a pena em território brasileiro. Até o momento, 9 dos 13 ministros presentes votaram pela prisão. 2 votaram contra a prisão. Caso um dos ministros restantes peça vistas, o julgamento será adiado. A ordem de prisão imediata só será emitida com o fim da votação e caso a maioria aprove esse imediatismo. A defesa de Robinho ainda pode pedir habeas corpus, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas também aí é mais um caso, né, gente? Que bom se ele cumprir a pena no Brasil, porque senão é aquilo, né? Você comete um crime em outro lugar, aí foge e fica assim. Viva a vida. Vive a vida e tudo bem e tal. Também foi condenado em todas as instâncias na Itália. E aí entra o que eu falei aqui, Michele. Qual é a mensagem que essa notícia traz? Ela não traz um mínimo de conforto? Essa traz. Essa traz. É o que Essa eu traz falo. um mínimo de esperança. A mensagem que a justiça passa com uma ação dessa. É que a justiça vai ser feita. De olha, porque o Robinho eu sou de Santos e inclusive vi algumas vezes, tá na praia jogando futebol, tá com os amigos e tudo mais, claro, tá, né, privado de frequentar alguns lugares, é o mínimo, né? Mas tá vivendo a vida dele. Eu não posso viajar, mas sigo aqui e é isso aí. Qual é a mensagem que isso passa, né? Uma mulher sabendo que ele estuprou outra mulher, que ele é condenado em 3 instâncias, só que ele conseguiu fugir a tempo da Itália e está ali jogando futebol. Então, a mensagem que a justiça passa é exatamente daquilo que eu estava tratando, de que, olha, não tem impunidade, não tem que passar pano para isso, não tem que ser mole com isso. Foi condenado, estuprou, foi condenado, eu não estou nem aí aonde foi. Eu não estou nem aí aonde foi. O fato é que ele estuprou uma mulher, foi condenado por isso. Nós tivemos acesso aos áudios, todo mundo aqui ouviu os áudios do Robinho, não tem conversa. Aí é nojento. Nojento, eu não estou nem aí se foi na Itália, se não foi. Que bom coletivo, que os ministros estão indo por esse caminho. Vamos ver se vai até o fim, porque ainda tem STF. Eu creio que isso está servindo para esses atletas de hoje tomarem posição. Exatamente. Pararem com essas coisas que estão fazendo, porque a punição vai acontecer. O exemplo, né, Paulo? Ou então, fiquem ligeiros, porque o negócio não é brincadeira, não. Achar que vão fazer as coisas, porque são donos de tudo, podem fazer tudo. O dinheiro compra tudo. Parem com isso, gente. Parem com isso. Não compra decência, não compra moral, tá bom? É a mensagem que passa. Uma condenação dessa é o que o Paulo falou. Se o Robinho, no caso, não seria absolvido, né? Se ele só não fosse preso, né? A gente nem tem certeza se ele vai ser, né? Mas se ele não for preso, qual é a imagem que passa para o jovem jogador, cheio da grana, que já, de repente, já tem o nariz mais em pé? Fala lá, dá nada. O Robinho mesmo no áudio fala isso. Isso aí não vai dar em nada. Porque tem aquele torcedor que fala assim, não, tal, foi lá. Não, erro é erro, gente. Errou. Tem que pagar. E há erros e erros, né? Tem que pagar. Há erros e erros. Ele foi julgado já. Se ele vai cumprir ou não vai cumprir, cabe à justiça brasileira definir agora o que vai acontecer. Vai cumprir?
pelo erro que ocorreu lá atrás, tem que pagar e pronto, acabou. Dorival Júnior contou pela primeira vez com todos os convocados à disposição no treino de hoje da seleção brasileira. O zagueiro Bremer, chamado para substituir Gabriel Magalhães, desembarcou em Londres somente na noite de ontem. O dia de hoje da seleção também ficou marcado pela visita de Casemiro, que foi cortado por lesão. O volante do Manchester United conversou com os atletas e os demais integrantes ali da comissão técnica. O Brasil treina no CT do Arsenal, de olho nos amistosos, né? Inglaterra e Espanha. E olha, amistosos pesados aí pela frente para o Dorival, hein, para essa equipe. O que vocês acham desses amistosos? Dorival chegando. Eu gosto muito do nível de desafio. amistosos, é claro, a gente sempre pediu tanto isso, né? Esse nível de teste para a seleção brasileira. E eu estou muito confiante por conhecer o trabalho do Dorival Júnior. A gente falava aqui, Fernando Diniz, enquanto técnico da seleção, seria um risco muito grande, porque para jogar do jeito que o Diniz gosta, demanda tempo, um tempo que no futebol às vezes não tem. O Dorival é um técnico que se adapta, não é um técnico de um sistema só, é um técnico que se adapta aos seus jogadores, muitas vezes sabe fazer muito bem feito o básico, que é o que muitas vezes a seleção precisa com tão pouco tempo de treino. Você sabe que quando o Diniz assumiu, a primeira coisa que eu achei que ele ia fazer é trazer os jogadores da confiança dele. Se ele traz os jogadores da confiança dele, que já conhecem aquele já sistema. Conhece o sistema de jogo. É diferente, né? É diferente. Mas o que aconteceu? Ele continuou com aquele mesmo grupinho ali. E aquele grupinho não vai, irmão. Vou ensinar todo mundo aqui. Não vai correr do jeito que ele quer que corra. E aí o que acabou acontecendo? Os resultados vieram e não aconteceram aquilo que ele esperava. Agora, depois de um começo promissor, Thiago Carpini convive com críticas no São Paulo. A eliminação precoce contra o Novo Horizontino no Paulistão já faz o treinador, dar uma balançada ali no cargo. José Paes conta para nós sobre os erros do técnico no tricolor. Vitória para cima do Corinthians em Itaquera. Título da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras. O início de ano do São Paulo sob o comando do professor Thiago Carpini foi pra lá de interessante. Mas a eliminação no Campeonato Paulista para o modesto Novo Horizontino tem deixado muita gente com um pé atrás em relação ao trabalho do novo técnico. As competições mais importantes do ano, não que o campeonato estadual não seja importante, elas estão só se iniciando. E foi um saldo, tirando, claro, o que aconteceu hoje, eu não acho que seja um saldo totalmente negativo. Bora conferir esse saldo aí então, Carpini. Até aqui, o senhor já dirigiu o São Paulo em 14 jogos. Foram 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O problema é que depois da derrota para Ponte Preta em Campinas no dia 10 de fevereiro, o desempenho do tricolor passou a ser bastante questionado. Desempenho que, aliás, segundo o técnico Thiago Carpini, também tem ligação com a quantidade de jogadores entregues ao departamento médico. O Rafinha, o Lucas Moura e o Caleri são apenas alguns dos muitos atletas que já desfalcaram o São Paulo esse ano. Isso tem sido uma tônica do São Paulo desde a primeira rodada, mas isso não é uma desculpa, são oportunidades de crescimento para nós. Então a gente busca seguir trabalhando, convicto naquilo que está sendo desenvolvido, está sendo feito. Os críticos à permanência do treinador ainda têm questionado bastante as substituições recentes do Carpini. Na partida contra o Ituano, por exemplo, válida pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, o técnico foi tido por boa parte da torcida como o principal responsável pela quase queda precoce da equipe no campeonato estadual. A entrada do zagueiro Diego Costa na vaga do atacante Luciano e as escolhas por Rafinha e Rames para um jogo num gramado completamente encharcado não caíram bem entre vários são paulinos. Já diante do Novo Horizontino, a bronca ficou por conta da demora em colocar em campo justamente o jogador colombiano. São opiniões, o torcedor está como nós, triste, insatisfeito. Eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente, eu não tenho dúvida. O nosso elenco é muito bom, é muito capacitado. Por enquanto, o Thiago Carpini segue à frente do São Paulo. E o que todo torcedor são paulino espera agora é que aquele momento lá do início da temporada volte logo pro tricolor.
Então, Paulo, o que você acha desse momento do Carpini? Porque é um momento delicado, né? Bom, delicado, mas nós temos que ver que ele está chegando agora, não pode comparar com o Dorival. Ele tem um grupo na mão, nós vimos os próprios jogadores, não é o problema. Eu vi uns torcedores, porque você fala que o Carpini tem que ficar, o torcedor fala, então fica na sua casa. Você mesmo no Mesa, né? Teve um que falou, não, Xandão, não sei o quê, né? Não, leva pra sua casa, Paulo, pra o Carpini. Você levar o Carpini. Pra casa, né? Não é assim, gente. Tem que dar tempo o treinador. Tem que dar tempo para o treinador trabalhar, implantar, fez substituições erradas. Isso acontece em qualquer jogo. Mas e as substituições certas que ele fez? E os momentos bons que o São Paulo teve esse ano? Vai esquecer tudo? O ano passado, essa fase aqui do Campeonato Paulista, o começo do Brasileiro, ninguém achava que o São Paulo ia conquistar o que conquistou. Ninguém achava. Na arena ele coloca o Luiz Gustavo faz o gol. Entendeu? Então eu não sou a favor desse negócio de mandar treinador embora. Filipão já mandaram embora agora do Atlético Mineiro, né? Então eu não sou a favor dos regionais, tem que dar tempo para trabalhar. Os jogadores precisam também trabalhar com o sistema. Nós vimos o Corinthians no ano passado. 200 treinadores. Eu acho o seguinte. Alguém achou que o Carpini ia chegar como se fosse ali o Guardiola, assumir o São Paulo, ganhar um título, ganhar Itaquera e não perder nunca mais? Sabe? Não, né? É claro que o Carpini ia ter alguns obstáculos, ia dar umas tropeçadas, ia dar umas cabeçadas. É óbvio. Ele ainda está em período de adaptação. É o primeiro time de Série A da vida dele, sabe? Mesmo assim, ele conseguiu absorver a pressão inicial, conseguiu 2 grandes resultados e depois falhou. Mas é assim mesmo, vai falhar. Normal. São 2 meses e meio de trabalho, se eu não estiver enganado. Agora vai ter um período de treino. Já viveu um período de êxtase nesse tempo, já agora vivendo um período de pressão, e inclusive pressão no cargo dele. Eu acho que o Carpini está entendendo e está pegando o que é o São Paulo. Cabe a ele agora ter a capacidade de acertar e colocar o São Paulo no rumo certo. Mas demitir o cara agora seria uma prova de contrassenso absurda da diretoria do São Paulo, por mais que o torcedor seja bravo. Bom, como o Paulo acabou de falar, Felipão não é mais técnico do Atlético Mineiro. Na manhã de hoje, a diretoria do Galo anunciou a saída do treinador de 75 anos. De acordo com o clube, o fim do vínculo aconteceu de forma consensual. Luiz Felipe Scolari comandou o Atlético em 41 jogos. Foram 19 vitórias, foram 10 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 54%. O próximo jogo do Galo será pela final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro no dia 30 de março. E sobre essa demissão do Felipão consensual? Perdeu pro América, né? Perdeu pro América. E é aquela coisa, mais velha do que andar pra frente. Poxa, temos um clássico que vale o título. E vai mandar o treinador embora? Vamos fazer o fato novo. Vamos mexer, fazer alguma coisa nova. Sabe aquela coisa? O fato novo. Não, precisamos fazer alguma coisa. Manda o treinador embora. Manda o treinador embora. Tá errado. Tá errado. Eu não sou a favor desse tipo de pensamento. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, não resolveu. E nós temos que ser mais profissionais, dar tempo ao tempo para que os treinadores também possam implantar. E o Filipão já desde o ano... o Filipão fez uma bela temporada o ano passado com o Atlético. Muito boa, aliás. Né? Então agora vem um monte de jogadores e aí tem que implantar tudo, começar tudo de novo. Não é fácil. Está na final do campeonato. Está na final do campeonato. Vai oscilar, estamos no início de temporada, nós estamos em março ainda. Os campeonatos começaram no fim de janeiro, sabe? Então assim, joga a final... Depois você resolve o que você quer da vida. Agora, mandar embora antes da final é só para... Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Acho... O torcedor já foi buzinar no ouvido do presidente. Manda embora, manda embora. No evento de hoje na Federação Paulista de Futebol, o Alexandre Silvestre questionou o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Bozzi, sobre a possível chegada de Gabigol ao Alviverde. Bora conferir o que o dirigente respondeu. Especula-se aí Gabigol no Palmeiras. Pode assinar pré-contrato no meio do ano, para chegar para 2025, até para suprir a saída do Endrick. Tem alguma verdade nesse interesse? Não, eu quero dizer que o Gabigol é um jogador do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, né? E o Palmeiras
pode dizer para você o seguinte: todo grande jogador interessa ao Palmeiras, mas ele é jogador do Flamengo, tem contrato com o Flamengo, então não tem nada em relação a isso. Você acha que o Abel, você, torcedor palmeirense, você acha que o Abel vai querer o Gabigol? Não é muito a cara desse elenco. O Abel não quer problema. O Abel prefere o Breno Lopes. Breno Lopes, Rony, tá tudo ali na paz do Senhor. Pô, tá tudo tranquilo a equipe do Palmeiras. Vai trazer um Gabigol pra trazer confusão? Não Exatamente. Vai, não Paulo foi. Você foi bem, né? Sim. Porque eu não tinha ainda. Eu estava aqui só analisando ainda com o mercado e tudo mais, mas essa questão do Abel é um bom ponto. Não tem nada a ver com o perfil de contratação e de elenco que o Abel gosta. Inclusive, já vou avisando, tem muita gente perguntando para mim também do Gabigol no Corinthians. A informação que eu tenho é que o Corinthians nesse momento está parado nesse sentido. O Corinthians quer esperar o julgamento, a audiência que o Gabigol está respondendo sobre a questão do doping. O Corinthians quer aguardar esse resultado. Se chegar lá na janela do meio do ano e, poxa, o Gabigol realmente quer sair e o Antônio Oliveira quer o Gabigol, vamos ver um jeito aqui para ele vir para 2025? Aí pode acontecer uma conversa nesse sentido, mas nesse momento, essa conversa dentro do Parque São Jorge, ela nem acontece. Tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva? Tem, sim, senhor. E a notícia não é boa para os rivais, para os antes do Alviverde. Isso porque em um evento em Portugal, na noite de ontem, Abel Ferreira garantiu que dificilmente vai deixar o Verdão nos próximos 2 anos. O técnico destacou que ele se sente valorizado, que ele se sente reconhecido no Palmeiras e que, além disso, abre aspas, cheguei a um momento da minha vida que posso escolher onde quero estar. Fecha aspas. Olha que beleza. A gente lembra que recentemente o Abel renovou o contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem, né? Então, parece que tá aí, tá tudo seguro, né? Fala, Paulo e Salazar, o que vocês acham? É o mínimo, né? É o mínimo. Eu achei legal ele falar isso. Seria estranho se ele falasse qualquer coisa ao contrário disso. Porque, assim, ele se sente valorizado? Que bom, porque ele é muito valorizado aqui. A torcida do Palmeiras ama o cara. Já cogitaram ele para técnico da seleção brasileira. Ele recebe um salário astronômico. Bom, ele se vê mais 2 anos aqui. Claro, acabou de renovar o contrato por mais 2 anos. Que bom, que ele também pensa assim. Só essa história de cheguei ao momento da minha vida que posso escolher para onde vou. Bom, depende do que você pensa sobre essas escolhas, porque assim, entre ficar no Brasil e ir para a Arábia, por exemplo, ele pode escolher. Agora, eu não vejo o Abel no mercado nos grandes europeus. Se ele acha que tem esse mercado, não sei. Não tem. Sim, informação, não tem. Quando chegam sondagens para o Abel e tal, nunca é de primeiro escalão da Europa. O que é muito comum, não é um demérito para o Abel, viu? Não chega para o Abel, não chega para o Tite, que é melhor que o Abel, não chega. É sempre então, trazer a memória, a realidade para o torcedor, né? É isso. O Pepe Guardiola, quando em algumas entrevistas perguntaram para ele, os times do Brasil você acompanha? Ele falou assim, não acompanho por causa do horário, não dá tempo. Então é muito difícil os europeus focarem no Campeonato Brasileiro, acompanharem o Campeonato Brasileiro. O Abel está fazendo um grande trabalho. E fazendo um grande trabalho no Brasil, ele pode chegar à seleção brasileira. Ele pode chegar à seleção de Portugal. Mas eu acho que mais próximo está a seleção Ele pode, de repente, brasileira. Por exemplo, voltar para dirigir um Porto, time grande no país dele, que ele também nunca dirigiu um time grande lá. Então, e daí sim, para um grande clube, que bom lá na Europa. Pelo menos ele falou tudo isso daí. É mesmo. E depois de passar por uma fase ruim no Corinthians, Yuri Alberto deu início a um momento de redenção. Salazar preparou uma reportagem sobre o artilheiro do Corinthians na temporada. Olho na tela. Vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. Nada como um dia após o outro dia. A frase de Mano Brown retrata a redenção de Yuri Alberto no Corinthians.
Quem vê hoje esse sorrisão fácil do camisa 9 também pode lembrar da perseverança e de tudo que ele, com apenas 22 anos de idade, teve que engolir nos últimos meses. Yuri virou piada, foi pro banco e precisou de ajuda psicológica quando acabou sendo exposto por Mano Menezes durante uma partida. Mas é como canta Mano Brown. Nada como um dia após o outro dia. Agora Yuri joga numa função diferente como segundo atacante e é o artilheiro do Timão na temporada. São 6 gols em 12 jogos. E olha só, com o Mano foram 6 jogos e 1 gol. Com o Antônio Oliveira também foram 6 jogos, mas 5 gols marcados. Isso porque anularam um gol equivocadamente, hein? Um crescimento impressionante, inegável, que teve até cavadinha na hora de bater um pênalti. Alguém ainda tem dúvida que o Tonhão da Fiel conseguiu recuperar a confiança do jogador? É nesse clima, nesse embalo, que Yuri e seus companheiros terão 3 semanas livres pela frente. Apesar da eliminação no Paulista, no Corinthians, todo mundo tá botando fé nesse segundo semestre e, quem sabe, com muito gol de Yuri Alberto. Vai, meninos, Corinthians. Estamos falando de Yuri Alberto aqui, né, Paulo? Como essa nova função ajuda ele no campo? Sim, né? sim. Nós estávamos conversando. O Tonhão recuperou o Yuri. Não, na realidade, Que foi? o ano passado, o posicionamento do Yuri Alberto Tava foi errado. um posicionamento onde ele tinha que sair muito da área. Tá. E quem ocupava muito espaço do Yuri era o Romero. O Romero ocupava... E aí, o que aconteceu? O Romero começou a fazer os gols. E o Yuri... Tinha momentos de o Yuri estava fora da área e o Romero estava lá dentro da área fazendo gols. Hoje, não. Você pega o Pedro Raul, você coloca ele como pivô, ele segura bem a bola e o Yuri Alberto trabalha ali por trás e entrando mais na área. E aí aconteceu... o que está acontecendo aí, os gols aparecendo. Então, mudou o posicionamento do jogador, os gols começam a aparecer e cria moral. Eu não tenho nenhuma dúvida da qualidade do Yuri Alberto. Yuri Alberto acabou de fazer 23 anos de idade. A gente esquece, mas ele é novo. Já foi convocado até para a seleção brasileira principal como jogador do Corinthians. Ele chega em 2022 jogando muito bem, participando de gol e tudo mais. 2023, para mim, o Yuri Alberto foi mal. Assim como quase todo o mundo do time. Foi uma zona, uma troca incessante de treinador, de preparador físico e tudo mais. Ele jogando numa função também que eu não acho que era muito a dele, a bola chegava pouco. Enfim, ele pagou por tudo isso. Mesmo assim, no ano passado, ele participou de 24 gols do time. Ninguém participou de mais gols que ele. Foram 15 gols e 9 assistências. Esse ano, já jogando às vezes de centroavante, às vezes, como disse o Paulo, de segundo atacante, jogo sim, jogo não, tem gol do Yuri Alberto, porque foram 6 gols em 12 jogos. Jogo sim, jogo não, gol do Yuri Alberto. Ora vindo mais de trás, que eu concordo com o Paulo, acho que favorece o Yuri Alberto. Sim. Ele não é pivô, ele não é 9, ele não é aquele centroavantão nato e tudo mais. Ele é um jogador para estar dentro da área, para participar, para ser essa espécie de segundo atacante. Não é ponta, ele não é ponta de velocidade. Ele nem sabe mas fazer esse essa função. Segundo atacante, ele vai muito bem. Então, para mim, o Yuri Alberto está entregando. Mosquito. O Mosquito é o seguinte, né? O torcedor que estava com receio do Corinthians perder o Mosquito, ou torcendo por isso, né? Não sei, tem quem queira. Eu estava torcendo para o Mosquito encontrar novos ares. Pelo jeito não vai. O Corinthians estava de olho lá no Danilo Barbosa do Botafogo, ofereceu uma lista de jogadores, o Botafogo pediu o Mosquito, que não estava nessa lista do Corinthians, e o negócio deu uma esfriada, apuração minha do Yuri Medeiros lá do site. O negócio nesse momento esfriou e, a princípio, o Mosquito vai continuar, viu, Paulo? Mas você sabe que muitos jogadores na minha época, eu saí para ir para o Novo Horizontino, o Viola foi para o Marília, entre outros jogadores, saíam para adquirir um pouco mais de experiência. Rodriguinho.
Lembra que ele foi pro América? É, aí ele tanto voltou tanto jogador. Então eu creio que o Mosquito precisa sair do Corinthians, fazer uma bela temporada num outro clube e voltar com mais moral. É que pensando em elenco, Paulo, faz falta. Vamos pensar, o Corinthians tem Sim, quem? mas tem o Wesley, mas o Mosquito, Pedro Henrique, Mosquito. Tudo bem, mas o Mosquito não é mais aquele jogador de alguns anos atrás. Não, que entrava, resolvia. Resolvia. Era um jogador muito importante para essa equipe do Corinthians. Hoje, infelizmente, não é mais. Mas no derby ele Porque entrou ele não consegue, mas ele não conseguiu ainda achar o posicionamento dele, ou ter aquela moral, que ele é um bom jogador. Depois da lesão, ele não voltou mais, não voltou a ser o mesmo ainda, ele ainda está precisando de um tempo, perdeu espaço com o Antônio Oliveira realmente, hoje o Wesley está na frente dele, Pedro Raul, Yuri, Romero e até o Pedro Henrique está na frente do Mosquito. Só que, pensando em temporada, que o Corinthians vai aí atropelar Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, ele pode ser útil. No derby, ninguém esperava. Ele entrou bem e deu o passe pro gol do Yuri Alberto. Então, às vezes você tem que ter. A questão o jogador vai topar ficar nessa? O jogador precisa entrar para resolver. Não pode entrar para ser mais um. Um beijão do Marcelo, da Associação dos Campeões, para você aí, viu, Nini? Um beijo, Marcelo. Beijo, Marcelo. Resultado da enquete, o Santos agiu bem ao definir a Neoquímica Arena para a semifinal do Paulistão. O que deu? A maioria respondeu o quê? Sim. 54% dos votos. O povo quer ir lá na Neoquímica Arena. Lógico, tem muito santista naquela região. Mas 46 acabou, hein? Não, viu? A maioria Fica venceu. tranquilo. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Beijo, Paulo. Beijo, Tavares. Jornal da Gazeta. Tchau.